Olá, pessoal, boa noite. É com muita alegria que nós estamos de volta aqui hoje para encontrarmos vocês. Depois de 2 meses aí com muitas experiências, riquíssimas experiências que deram vida ao ensino remoto, né? Muitos professores, muitas realidades, muitas coisas boas aí que nós pudemos compartilhar com vocês. E hoje nós estamos aqui para uma roda de conversa com profissionais muito gabaritados, muito amigos, e que vão poder fazer aí da nossa roda de conversa de hoje um momento muito especial. Para quem não me conhece, meu nome é Soraya Andrade, eu sou pedagoga, psicopedagoga, especialista em neurociência e educação, inclusão, ética, valores e cidadania da escola, e trabalho com palestras e pelo núcleo de educação aqui, o Educatuar. Então, eu vou chamar agora os nossos amigos, aí os nossos participantes que vão fazer desse momento um momento muito rico aí de trocas de experiências. Então, vamos lá, deixa eu chamar o nosso grande amigo, Fernando Lauria. Boa noite, Fernando. Fernando é neurocientista. Olá, Fernando. Fernando é do Instituto Límbios de Neurociência e Educação. Bem-vindo, viu? Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, é uma honra poder participar dessa roda de conversa, estar ao lado de pessoas tão queridas, tão competentes, e tenho certeza que será uma noite encantadora para todos nós, né? Eu sempre digo que é uma troca de experiências que a gente faz. Ninguém está aqui como detentor absoluto de qualquer conhecimento, mas na verdade a gente está aqui para aprender um com o outro, e eu tenho certeza que essa noite será de muito aprendizado. Com certeza, Fernando, obrigada mais uma vez. E agora nós vamos chamar a Ana Laura. Deixa eu colocá-la. Ana Laura Peixoto. Boa noite, Ana Laura. Ana Laura é psicóloga clínica, psicodramatista e terapeuta sistêmica. Mais uma vez, obrigada pela presença, Ana Laura. Obrigada a você, Soraya, pelo convite. Prazer em falar com você, Fernando. Conhecer a primeira vez, né, que a gente vai participar de alguma coisa juntos. Eu tenho certeza que vou sair daqui muito feliz e muito enriquecida, aprendendo um monte, viu? Obrigada. Karina Rivelli. Oi, Karina, boa noite. Karina é psicóloga, neuropsicóloga e psicopedagoga. Bem-vinda, Karina. Obrigada, mais uma vez, obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui ao lado de pessoas tão competentes para um momento de troca, com certeza, muito rico. Obrigada, Karina. E a nossa outra amiga, Karina, também, Karina Camargo. Oi, Karina, boa noite. Karina é psicóloga, pedagoga, especialista em medicina comportamental. Boa noite, obrigada por estar aqui, Karina. Você está sem o microfone, Karina. Isso. Pronto. Boa noite a todos, gente. Eu que agradeço, Soraya, a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo, que tenho certeza que vai ser muito gostoso, com esses profissionais sensacionais, né? E eu só tenho a agradecer essa troca, essa oportunidade de troca. Obrigada, viu, gente? E como o Fernando falou, né, é uma troca, vamos aprender, vamos ensinar, vamos aprender, e é isso, a gente precisa ser ensinantes e aprendentes, né? Uhum. Bom, e hoje eu gostaria de começar a falar um pouquinho sobre mudanças e permanências, né, na nossa vida. E isso nos leva a pensar em transitoriedade. E aí eu penso, nada permanece igual, tudo se transforma, e é esse momento que nós estamos vivendo agora, né? É um momento aí difícil, que foi difícil para todo mundo, tem sido ainda um momento de muitos desafios, mas a vida envolve transformação, não é mesmo?
Então, assim, eu penso que nós não somos mais da mesma forma que nós éramos ontem, as coisas já não são mais iguais, às vezes nós cozinhamos de uma maneira, uma mesma refeição numa semana, e o sabor da semana seguinte já não é mais o mesmo, né, da semana anterior. Meses atrás nós estávamos com reunião com amigos, com reunião com os profissionais, as escolas estavam cheias, né, as salas de aula eram locais de encontro aí entre ensinantes e aprendentes, mas de repente tudo mudou. E nos assustou de uma certa forma, né? E o medo, a incerteza do amanhã fez com que cada um de nós reagisse de uma forma diferente. Afinal, eu penso que cada momento é um momento único e é um momento que não se repete. E cada um de nós tem uma identidade própria, uma identidade própria, única, e que não se repete, né? Cada um de nós pensa de uma forma diferente e é atingido por essas questões, por desafios da vida, de uma forma diferente. E eu penso que a pandemia fez isso conosco. Ela trouxe marcas das mais variadas para a saúde mental e emocional das pessoas, né? E aí, como diz o nome aí da nossa roda de conversa de hoje, pandemia, né, múltiplas sensações, e agora o que fazer, como lidar com tantas emoções, né? Mas aí eu comecei a pensar o que falar, o que trazer aqui hoje, e eu pensei, né, bom, vamos começar a falar sobre emoções. O que seriam as emoções, né? Que nada mais são do que a interação entre os pensamentos e as sensações físicas. E aí, se a gente for pensar, né, revendo aí algumas pesquisas norte-americanas, nós pudemos identificar aí com essas pesquisas 27 tipos de emoções diferentes que caracterizam as reações humanas diante das mais variadas situações e que desafiaram, né, a velha suposição que nós tínhamos de que esses sentimentos eram somente 5, né, 6, felicidade, tristeza, medo, surpresa, raiva, nojo, enfim. E aí, nessa pesquisa, né, que eu fiz a leitura, foram encontradas várias outras emoções, né, como admiração, adoração, empatia, encantamento, inveja, horror, interesse, estresse, enfim, né. E diante dessa nova informação, é importante que a gente considere como as emoções se conectam entre si. Né? Não dá para a gente pensar só na tristeza, só na alegria, só no estresse, porque muitas vezes isso aparece tudo muito conectado, né? Tudo muito junto. E eu penso que essas emoções, elas são muito valiosas, porque elas oferecem uma recompensa para nós sempre que nós formos capazes de enfrentá-las de uma forma eficaz. Né, já que a gente pode aprender muitas coisas sobre nós mesmos e sobre as nossas necessidades. Eu penso que essas emoções, elas nos ajudam a nos conectar com as demais pessoas, a conseguir alcançar diferentes objetivos, grandes objetivos. E no caso da pandemia, no caso desse isolamento social pelo qual nós estamos passando, saber lidar com o estresse, né, decorrente desse momento, como um exemplo aí que eu poderia dar, né? E eu vejo também que as pessoas que sabem lidar com as emoções, elas costumam ter um sistema imunológico muito mais saudável, né? Acabam ficando menos doentes, tendo relações muito mais saudáveis, né? E eu vejo que lidar com essas emoções também faz com que a gente possa ter as rédeas daquilo que nós sentimos, sem permitir que essas emoções tomem conta de nós de uma forma tão forte, né, que nos tragam sentimentos mais ruins. E eu gostaria de ler aqui para vocês um pensamento do Eduardo Chiniachik, que fala muito sobre isso, e eu achei bastante interessante, eu gostaria de partilhar aqui com vocês. Ele diz o seguinte: o desafio do ser humano é equilibrar as emoções, estar centrado nos momentos de turbulência, de desânimo, e encontrar sua natureza mais profunda e verdadeira. É isso que faz a diferença no nosso caminho para a conquista dos objetivos, para colocarmos em prática todo o nosso potencial,
redirecionar o foco, as escolhas e abrir a mente e o coração para as ricas oportunidades da vida, conquistando os resultados desejados e a autorrealização. Eu achei, assim, maravilhoso, porque vem de encontro a tudo isso que a gente tem passado, né? E aí a gente pensa, pois bem, né? Equilíbrio, redirecionamento, oportunidades, e eu acho que é isso que a gente tem que pensar a partir de agora, né? De uma forma um pouco mais forte, com mais intensidade. E aí, nesse cenário todo aí de incertezas, é muito importante que a gente fale sobre a necessidade das práticas de autocuidado, né, nesse momento de isolamento. A quebra de rotina, as expectativas já estabelecidas para o futuro, eu acho que acabaram gerando e continuam gerando certa angústia, certa ansiedade. E aí, como o próprio nome diz, autocuidado, né, é cuidarmos de nós mesmos, né, buscar todas as necessidades que o nosso corpo tem, a nossa mente, que a nossa mente vai exigindo, e aperfeiçoar cada dia mais o nosso estilo de vida, né, evitando hábitos que façam mal para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental, adotar medidas de prevenção às doenças, evitar riscos. E falar sobre saúde mental, eu penso que vai além de pensar na ausência de doenças, né? Essas ações, eu penso que visam a melhoria da qualidade de vida. E não é pensar em autocuidado como sinônimo de bem-estar o tempo inteiro, porque isso não existe, né? Mas nesses meses de isolamento e de reinvenção de cada um de nós, nós precisamos nos abrigar dos confortos e desconfortos que a vida trouxe para a gente, né? Ver quais foram as causas desses aspectos, escolher agir ou não agir de forma positiva sobre elas, né? E aí pensarmos em quais foram os benefícios e os malefícios desse tempo e o que foi feito para superar tudo isso, né? Todas essas dificuldades. E uma pessoa capaz de lidar com as emoções, ela vai desenvolvendo muitas habilidades, vai criando uma melhor qualidade de vida, amplia os relacionamentos, vai criando possibilidades de ação e de afeto entre as pessoas, vai tornando possível o trabalho cooperativo também, melhora a comunicação, e isso acaba gerando, né, a possibilidade, vai nos auxiliando, eu diria, a viver numa harmonia maior, né, conosco mesmo e com a sociedade. Eu li há pouco tempo não, na verdade foi hoje, um estudo realizado pelo Instituto Ideia Sustentável, que traz 11 tendências de sustentabilidade pós-Covid nas empresas. E a segunda delas é que os humanos, dizia lá, né, os humanos devem ser tratados como humanos e não como recursos econômicos, né? E além de outras tendências que apareciam lá, que envolviam o ser humano, como a cooperação, a confiança, o compartilhamento de ideias, né, os valores. Então, eu vejo que muitas empresas hoje em dia, elas já estão voltadas, tendo um olhar especial para isso, né, com atendimento psicológico, com espaços zens, com plataformas de conteúdos envolvendo qualidade de vida, gestão da saúde, outras empresas que desenvolvem meditação, né, nos seus dias, ou que dão aqueles day offs que possibilitam que né, pais e mães fiquem com seus filhos, enfim. Então, eu penso que nesse momento aí que nós estamos passando, as palavras resiliência, paciência, empatia, tem sido muito importante em todos os âmbitos da nossa vida, para enfrentar essa fase difícil que foi imposta para nós, e a gente sabe que isso é necessário desde os pequenos, né? Então, assim, diante desse contexto todo, acabam muitas questões vindo aí à nossa mente, né, e aí eu fui levantando aí alguns pensamentos, né, porque eu acho que a vida é essa, a vida é cheia de perguntas, e assim, como a neurociência vai contribuir, né, pode contribuir aí com o entendimento desses impactos emocionais na capacidade de foco dos alunos,
pensando nos professores também, como é que essa pandemia, né, que impactos essa pandemia trouxe para essas pessoas, pensando no antes, no depois e no agora, porque, na verdade, já tem muitos professores de ensino médio, muitas escolas abertas com crianças em atividades extracurriculares, né, que já retornaram, enfim. Uma outra questão, eu acho que bastante importante para nós pensarmos, tem a ver com as inseguranças que todo esse tempo nos trouxe, né, e que afetaram e que podem afetar a vida das pessoas daqui para frente, até porque a gente não tem nem ideia ainda de quando voltaremos a uma vida, entre aspas, normal, que tipo de normal vai ser esse, porque não existe mais normal, né, e como lidar com tudo isso, né, e também pensar em quadros emocionais que foram desencadeados nesse período, ou que possam vir, né, a surgir por aí. Então, agora eu vou parar aqui um pouquinho a minha fala, vou passar a fala para o Fernando e vou também fazer um convite aos nossos seguidores, as pessoas que estão aqui nos acompanhando, que coloquem no chat algumas perguntas, se quiserem, alguns comentários, e à medida do possível aí, durante o nosso papo, eu já vou inserindo essas questões, ou então nós daremos essas respostas aí no finalzinho do nosso bate-papo. Tá bom? Então, Fernando, vamos lá, Fernando, é com você. E aí, o que você pensa de tudo isso, Fernando? Vamos lá, Soraya. Boa noite para todos que estão nos acompanhando aqui, todas as minhas colegas. Hoje eu sou o bendito fruto aqui entre as mulheres. Então, boa noite a todos vocês. Muito obrigado mais uma vez, Soraya, pelo convite, por poder participar desse momento que realmente acrescenta muito para a gente. Você me trouxe para participar de uma roda de conversa que fala sobre emoções, e eu sou um apaixonado por emoções. Na verdade, eu digo que eu acabei ingressando na neurociência para que eu pudesse me entender e para que eu pudesse reconhecer as minhas próprias emoções. É um trabalho árduo que eu faço diariamente para que eu possa controlar as minhas próprias emoções. E digo que foi transformador para mim. A neurociência permitiu com que eu enxergasse todo esse meu comportamento e, na verdade, toda essa manifestação das minhas emoções de uma forma muito mais clara. E a partir do momento que eu comecei a reconhecer essas minhas emoções, automaticamente eu consegui controlá-las de uma maneira mais simples também. Isso, para mim, foi fantástico, foi muito interessante. Já era um apaixonado pelo nosso cérebro e pelas possibilidades que ele permite com que tudo se manifeste, não é verdade? Porque, na verdade, há um controle total deste elemento que é lindamente apaixonante, a gente poder entender como que ocorre essa comunicação, na verdade. E as emoções, eu sempre digo, Soraya, que elas são físicas. A gente sente as emoções no nosso corpo, não é? Então, eu recebo um estímulo qualquer que seja, esse estímulo é processado num elemento fantástico do meu cérebro chamado sistema límbico, que é ali que estão as minhas emoções, é ali que é o centro processador, o centro regulador das minhas emoções. Obviamente, como a Soraya disse, não existe uma ligação, não existe uma emoção isolada, assim como não existe um elemento, uma estrutura neural que trabalhe isoladamente. Existe uma ligação entre todos esses elementos, entre todas essas emoções, que com certeza não são só aquelas 5 que nós classificávamos, como a Soraya disse, não é? Existem emoções que nós nascemos com elas, existem emoções que são passadas para a gente ao longo do tempo, no convívio que nós temos com os nossos pais, com os professores no ambiente escolar, no convívio social de uma maneira geral, não é? E existem aquelas emoções que elas acabam sobressaindo quando nós passamos por um momento em que essas emoções positivas ou negativas, elas ficam muito exacerbadas, em que eu não tenho uma estabilidade emocional, um controle emocional. E aí podemos partir para a ansiedade, para a depressão, podemos partir para a euforia, não é? E o que é importante e necessário é que nós, durante a nossa vida, nós tenhamos realmente esse equilíbrio e essa estabilidade, que permite que eu sinta uma tristeza, por exemplo, mas que logo eu volte para um momento de normalidade. Assim como eu fico eufórico porque eu ganhei na Mega Sena, por exemplo, mas
mas ao mesmo tempo eu volte para uma realidade normal, ainda que milionário, não é? Mas volte para uma estabilidade emocional, pelo menos. E a pandemia, na verdade, o que ela trouxe e o que ela gerou diante de uma situação que nos era apresentada e que nos era proposta, de mortes, de insegurança, porque eu não sabia como lidar com aquilo, de que maneira aquilo agia no meu corpo, de que forma aquilo poderia ser combatido, qual medicação poderia ser usada, né? Quais intervenções médicas seriam necessárias. Isso tudo gera na gente uma ansiedade, que é normal diante de uma situação dessa. E o que é a ansiedade? A ansiedade é quando a gente superestima o perigo, e o perigo estava na nossa frente. Eu estava vendo esse perigo, ele era presente. E a gente subestima a nossa própria capacidade de lutar contra aquele perigo. Eu tenho sempre uma colega que dá muito discurso comigo, que ela odeia a palavra lutar. Ela fala, não use essa palavra. Aí toda vez que eu falo lutar, eu lembro dela. Mas de enfrentar esse perigo, não é? Pronto, perfeito. A gente estava numa situação dessa. A gente estava numa situação que gera estresse, que gera ansiedade, porque eu estou diante de uma situação que eu não sei como lidar com ela e também me sinto fraco e impotente de poder lutar contra aquilo. E o estresse, a ansiedade, o que ele gera no nosso cérebro? Ele gera a liberação de cortisol. Cortisol em excesso é um neurotransmissor, um hormônio, dentre todas as células cerebrais que existem, né? Neurônios, células da glia, enfim, todos esses elementos que compõem o nosso sistema nervoso, nós temos os neurotransmissores que são mediadores químicos, que permitem essa conversa entre essas células, que permitem com que aquela informação que está sendo passada pelas células, através dos estímulos, elas cheguem e passem de uma célula para outra. Então nós temos um cortisol em excesso. Cortisol em níveis ideais, assim como todos os outros neurotransmissores, perfeito, né? Eu tenho endorfina, eu tenho dopamina, eu tenho serotonina, que são neurotransmissores que me dão sensação de prazer em níveis ideais, que me deixam num estado de equilíbrio em níveis ideais. Então, esse equilíbrio, ele faz parte do nosso organismo, ele é necessário no nosso organismo. E o cortisol em excesso, ele certamente atua no meu cérebro, provocando uma falha de comunicação, ou seja, essa conversa não se torna tão efetiva em dois elementos principalmente, que são o hipocampo e o córtex pré-frontal. Qual a função do hipocampo? O hipocampo é o que faz com que haja essa transposição de memória de curto prazo para memória de longo prazo. O aprendizado é isso. O aprendizado é quando eu adquiro essa memória de longo prazo e quando é necessário eu recuperar essa memória, automaticamente eu consigo recuperar, não é? A função, o hipocampo também está envolvido nas emoções, no aprendizado em si, mas a função principal dele seria essa, dessa transposição de memória de curto para longo prazo. E outro elemento muito afetado também é o meu córtex pré-frontal. Deixa eu mostrar para vocês aqui um cérebro, para que todo mundo possa entender. Aqui estou vendo de lado o cérebro, né? Eu vou colocar como se eu tivesse virado para esse lado aqui. Então, eu tenho o cérebro aqui. Opa! Agora acho que voltou. Eu não estou te ouvindo, Soraya. Deixa eu ver se eu consigo colocar você maior, Fernando. Tá. Mas eu posso aproximar aqui também. Ó. Eu sou terrível, gente. Estou precisando fazer aula de coordenação. Tá, isso, ótimo. Eu não consigo colocar você, mas deu certinho. Entenda. Pronto. Então, o córtex pré-frontal é essa região. Aqui está a minha testa, não é? Aqui estariam meus olhos e aqui está a minha testa. Esse é o córtex pré-frontal, essa camada mais periférica, essa camada mais externa dessa parte anterior, dessa parte da frente do meu cérebro. E o sistema límbico, que é outra região que nós vamos conversar, ele fica bem nessa região central aqui. Tá? Aqui é o meu sistema límbico, onde estão as minhas emoções. Então, basicamente, esse excesso de cortisol que a gente estava falando, ele diminui as ligações sinápticas, ele diminui a ligação entre essas células do meu córtex pré-frontal e entre essas células do meu hipocampo, tá certo? Se eu tenho essa questão de memorização toda centralizada ali no meu hipocampo, poxa,
já fica difícil eu conseguir aprender, já fica difícil eu memorizar. O córtex pré-frontal, ele é responsável por quê? Ele é responsável por toda a questão de planejamento, de estruturação, não é? De estratégia. E quando eu falo em planejamento, estruturação, não significa só uma coisa do meu trabalho, do ambiente corporativo, não. Também do meu comportamento social. Também da maneira como eu vou me portar perante os outros. E olha aí a importância da empatia, não é? Como a Soraya estava falando, da resiliência. Olha a importância desses elementos todos. Então, o meu córtex pré-frontal, nele, quando eu falei para vocês que a gente vai imprimindo nas pessoas emoções, a gente imprime também a questão de moralidade, de caráter, de relação de causa e efeito, não é? De empatia. É no meu córtex pré-frontal, e ele tem várias divisões, que não daria para a gente falar sobre elas agora, mas é em uma dessas divisões que eu tenho essa questão da moralidade, da empatia muito impressa, muito intrínseca ali. Então, esse córtex pré-frontal, responsável por toda essa questão de planejamento, pelo que nós chamamos de funções executivas, não é? E as funções executivas são tantas, a gente tem a questão da atenção, do foco, da metacognição, da linguagem, enfim, a gente tem uma variedade incrível de planejamento, de ideação, né? Toda uma variedade de funções dentro dessas funções executivas. E a função executiva, especificamente, acaba sendo afetada. Lembra que a gente falou de foco? Poxa, por que eu diminuo o meu foco? Por que meu foco diminui? Por que eu não consigo me concentrar tanto num momento como esse, trazendo para a pandemia de estresse, num momento desse de ansiedade, consequentemente, liberação de cortisol, diminuição das sinapses no meu córtex pré-frontal e, consequentemente, o meu foco ele acaba sendo afetado. Eu foco menos, eu acabo não conseguindo me concentrar da maneira que seria. E aí a Soraya falou uma coisa que eu acho muito importante, que a gente tem que considerar, que é a questão do desenvolvimento e do estímulo dessas funções cognitivas que ficam no meu córtex pré-frontal e que vão permitir com que eu consiga planejar melhor, com que eu consiga estruturar melhor as coisas, com que eu consiga ter mais foco desde cedo. Nós temos o ápice da possibilidade de desenvolvimento dessas funções cognitivas na minha primeira infância, não é? No período até 6, 7 anos de idade. Então, é nesse período que eu tenho que estimular. E, às vezes, eu sou um defensor árduo da educação infantil, porque, às vezes, a gente fala, poxa, eu não vou mandar meu filho para a escola para ele ficar brincando. Mas ele aprende brincando. A gente desenvolve essa criança brincando. E estimular, desenvolver essas crianças, as funções cognitivas, durante esses períodos que nós chamamos de períodos de aprendizagem, janelas de oportunidade, vão fazer que lá, na vida adulta, desenvolvi aqui, vou aprimorando ao longo da adolescência e chego na minha vida adulta com muito mais satisfação em realizar. Tem pesquisas que nos mostram hoje que crianças que foram estimuladas e puderam desenvolver as suas funções cognitivas durante esse período crítico, esse período muito importante para esse desenvolvimento, elas têm uma tendência maior a tornarem-se plenas e serem mais realizadas. E, ao mesmo tempo, uma tendência menor a enveredar para questões de crime ou mesmo de envolvimento com drogas ilícitas. Então, olha que interessante, às vezes a gente não dá importância para aquela brincadeira que a gente faz lá no jardim da infância, na educação infantil, e olha como isso é transformador e é significativo para que na minha idade adulta eu consiga realmente ter esse controle maior. E não dá para falar de emoções sem falar dessa ligação, dessa conversa entre o meu racional, que é o meu córtex pré-frontal, e o meu sistema límbico, que é emocional. Se um não se conversa com o outro, se um não se conecta com o outro, a gente pode ter dois extremos de ser extremamente rígido, não é? Calculista, não colocar nem um pouco de emoção, assim como eu posso deixar extrapolar a minha emoção e permitir com que a emoção se sobressaia em momentos em que eu tenho que ter uma certa racionalidade, em que eu tenho que fazer um determinado planejamento. Então, esse casamento, essa ligação é perfeita. E esse estímulo e o desenvolvimento dessas possibilidades é que vão permitir que em momentos como esses da pandemia, a gente consiga passar de uma maneira mais fácil. Não que não vá nos afetar, sem dúvida nenhuma nos afetará,
mas a gente vai conseguir ter resiliência, como a Soraya disse, que é passar pelos obstáculos, mas conseguir driblar e não se afetar tanto com todos os aspectos negativos que aqueles obstáculos podem me trazer. Então, eu acho que a neurociência, nesse sentido, ela traz essa contribuição, essa visão, e ela permite com que a gente entenda um pouquinho essa máquina maravilhosa que é o nosso cérebro e a maneira como todos esses elementos e essas estruturas se conversam e, a partir daí, nós nos expressamos, não é? As nossas emoções, as nossas questões racionais, os nossos planos, as nossas atitudes, e nós mostramos como nós somos. Eu sempre digo que o cérebro ele é muito individual, ele é muito único, né? Então, certamente, podemos ter coisas parecidas, mas o cérebro de cada um de nós, ele tem a sua individualidade, ele tem a sua personalidade, ele tem a sua marca. Já falei demais, meu Deus do céu. Agora eu preciso chamar a querida Karina Rivelli para que ela possa conversar um pouquinho com a gente também. Karina, é com você. Obrigada, Fernando. Pois é, nesse cenário tão impactante, de repente, né, do dia para a noite, da noite para o dia, todos nós em casa, diante dessa pandemia, colocando em xeque todo o nosso arsenal de regulação emocional. Nunca foi tão importante acionar nossas funções executivas. O quanto nós precisamos de flexibilidade para esse momento. Lembro muito bem da ocasião que se falava pandemia, coronavírus no mundo, mas parecia que não ia chegar aqui. Não sei se uma tentativa de proteção, de fuga, e de repente chegou. E chegou de uma tal forma que um dia estava todo mundo trabalhando e no dia seguinte, todo mundo em casa, filhos, marido, esposa, gato, cachorro, avó, vizinha, tendo que se adaptar a essa nova realidade, não só física, estrutural, né, as crianças, as escolas vazias, como assim? As ruas e as famílias, todos nós, né, pensando, meu Deus, e agora? E aí, como lidar com essas emoções? Como lidar com situações que provocam tanta insegurança? Porque ninguém tinha resposta. Não sei se temos, mas naquela ocasião, menos ainda, porque nem sabia quem era, o que era esse vírus, o que ele era capaz de provocar. E aí, mudou tudo. Esse ambiente que estava tão previsível, né, aquele dia a dia, todo mundo sai, vai trabalhar, as crianças para a escola, cada um ali na sua rotina, nos seus afazeres, e de repente todo mundo dentro de casa, sem saber como lidar com tudo isso, e ainda acumulando funções, né, porque famílias não puderam parar de trabalhar, as crianças, de alguma forma, não poderiam parar de estudar, funcionários que ajudavam em casa, de repente foi falado, não, fica na sua casa para não se colocar em risco e não trazer o risco aqui para dentro, e o que mais se ouvia era, meu Deus, que medo, e agora? Como lidar com tantas emoções? Pela minha prática, né, clínica, atuando em consultório, algumas famílias aderiram até o atendimento online, então a psicóloga aqui que vos fala também teve que usar muitas das funções executivas para se adaptar a essa modalidade online. Para algumas deram certo, para outras não, e tanto nos atendimentos das crianças quanto dos adolescentes e adultos, o assunto era esse. Karina, e agora? O que a gente vai fazer? E agora? Os pais procuravam dizendo, eu não sei o que eu faço, como é que eu faço para dar conta do online, dar conta da escola, eu não sei do meu emprego, então aquele turbilhão de emoções, o nosso corpo invadido por elas. Então ela vem como um tsunami, a emoção intensa, ela vem como uma onda, né? Ela se manifesta fisicamente, como o Fernando disse, e ela vem e ela toma conta, e ela, sim, interfere muito no nosso cognitivo.
interfere muito nas nossas funções executivas, na capacidade de gerenciamento, de planejamento, de pensar em estratégias para lidar com aquilo. E por alguns dias, eu acho que muita gente, para não dizer a maioria, sofreu o impacto disso. Até espera, deixa essa onda passar, deixa essa emoção diminuir um pouco de intensidade, para que eu possa pensar o que fazer. As escolas mesmo, né? Como que eu vou ensinar? Como que eu vou dar conta de educar tantas crianças, um ensino tão formal, tão ali, a escola tão cheia de vida? E os dias foram passando, e, de alguma maneira, as emoções foram se aquietando para alguns e aumentando para outros. Essa nova rotina, as crianças sofrendo um impacto muito violento, porque daquele período de escola, de socialização, de clube, de atividade extra, passando o dia inteiro fora de casa, e de repente ali, eu lembro que algumas disseram: Karina, isso é maravilhoso, porque agora eu estou em casa, eu não tenho mais que fazer lição. E os pais assim, nossa, como assim? E mandando mensagem, mas ele só quer ficar no videogame, ele não quer prestar atenção. E calma, deixa se adaptar, deixa entender o que está acontecendo. De repente, nós como adultos já temos, né, um córtex pré-frontal mais desenvolvido, amadurecido, já sabemos ou não, mas temos um pouco mais de velocidade de processamento para entender tudo isso. As crianças não. Naturalmente, eles não têm, pelo próprio curso do desenvolvimento. Então, ficar em casa, o que representa? Jogar videogame, não é? Assistir Netflix, quanta coisa. E os pais, as famílias também muito preocupadas, mas vai perder o ano, não vai perder o ano? O que isso vai acontecer? Essa escola se adaptou dessa forma, outra escola se adaptou dessa forma. E as crianças, os adolescentes e os adultos gerenciando essas emoções, porque foram tão expostos a ela de uma forma tão abrupta, todos nós, né? Estou falando eles, mas eu também fui exposta a isso. E aí, realmente, como eu disse, parar e deixar esse mar, vir um pouquinho a calmaria, ele ainda está numas ondas fortes, sobretudo agora nas últimas semanas, não é? Parece que o cenário já estava quase sendo dominado, quando as últimas notícias, não sei se vão provocar novas emoções. E como se adaptar a essa normalidade, como a Soraya disse, né? Será que isso era o antigo normal e agora o novo normal? O que provoca de insegurança? Quais são os mecanismos de ação que nós todos temos que nos dar conta? O que fazer? Como gerenciar o pai que está em casa trabalhando, em reunião, a mãe que está ali no outro quarto também trabalhando, a criança, e esse contato. Eu brinco que não são 24 horas por dia, são 25 horas por dia. Naquele começo, principalmente, salvo aquelas exceções, né, de profissionais que tiveram que sair para continuar o seu trabalho, mas gerenciar tudo isso não foi tão fácil. E aos poucos as pessoas foram se habituando, as crianças foram entendendo que o videogame ali exposto também o tempo todo não era uma saída a mais acertada, né? Falando ainda de funções executivas na tomada de resolução de problemas, tomada de decisões, muito permeada pela vontade, não inibir aquele controle de eu não posso assistir TV o dia inteiro, eu não posso jogar videogame o dia inteiro. Os conflitos familiares também aumentaram, porque todos estressados diante dessa situação, diante do desconhecido. E o medo? Criança não tem muito estudo de que pegue o coronavírus, mas é um transmissor. E os idosos, e o grupo de risco. Então, as famílias também muito preocupadas com tudo isso, gerenciando, e aí eu fico muito
solidária às minhas amigas, meus amigos da educação, de escola ali, porque imagino o baque que foi lidar com as suas próprias emoções e ter que administrar a emoção dos pais, das famílias, né, ali, desesperadas, mas e aí? Vai para a escola, não vai? Perdeu o ano? Como é que vai se alfabetizar? Meu Deus, meu filho está no último ano do ensino médio, e agora? E a formatura? E os adolescentes também trazendo isso para a terapia. É meu último ano. Como que eu vou fazer a despedida? E lidar com essa perda? Nem estou dizendo a perda de um ente querido, mas a perda da experiência, a perda do convívio social. Todos nós afastados de quem a gente ama. E como lidar com isso? Olha, precisa ter muito equilíbrio, muita resiliência e apoio. Eu percebo que algumas famílias usaram isso como um ganho também, de conversa, de estarem mais juntos, de ninguém almoçava junto e, de repente, olha, a pandemia nos trouxe essa possibilidade, né, de estar mais em contato com o outro. Mas ainda falando das emoções de uma maneira mais, como uma emoção mais desagradável, porque nós temos emoções agradáveis e desagradáveis. E essa pandemia trouxe, sim, emoções agradáveis, mas o momento agora é, vamos falar das desagradáveis, né? Dessa insegurança que esse novo cenário trouxe. E pensando um pouco até a longo prazo, como a Soraya disse, não sabemos quando isso vai acabar, quando que esse normal volta, ou se a gente tem que se adaptar a esse novo normal. Quais foram as mudanças dos nossos hábitos? Quantas vezes vocês lavaram lata de creme de leite para colocar no armário? Eu, na minha casa, não fazia isso. E aí passei a fazer. Quantos banhos em detergente, quantas recomendações, faça isso, faça aquilo, e você se via ali correndo risco, precisava ir ao mercado, era uma situação que gerava uma emoção forte também. Crianças sofrendo porque o pai saiu para trabalhar, a mãe saiu para trabalhar. Eu não vejo mais a minha avó. A minha mãe foi ao mercado, e será que ela volta com o Covid? E aí o Fernando falou de foco. Como também ter foco diante de tanta insegurança, de tantos medos? Como gerenciar tudo isso? Então, aos poucos eu percebo, né, pela minha escuta, que de certa maneira as coisas foram se organizando, se ajeitando, e aí vem o próximo passo. E o ano que vem? Nem vou dizer o ano que vem ainda, mas assim, algumas escolas mobilizando agora, nesse mês, um reencontro dos alunos, uma parte de acolhimento, retomada gradativa das atividades, né, atividades extracurriculares, um momento de socialização, que gerou novamente outra insegurança. Mas eu mando meu filho para a escola? Mas quais cuidados a escola tem? Mas será que ele vai ter contato com o colega? Então, muito foi se falando, né, dos pais, dos alunos, e até as crianças, assim, sentindo falta dos amigos, da socialização, daquele momento de convivência diária, e agora, diante da possibilidade de voltar para a escola, para um reencontro, nem estamos falando de aula, também gerou um impacto do tipo, eu ouvi de uma adolescente esses dias, que ia para a escola no dia seguinte, no momento de acolhida. O que eu faço quando eu chegar lá? Chegar lá onde? Na escola? No colégio? Mas você frequentava o colégio, mas eu estou há meses longe dele. E os meus amigos? Como será? Amigos esses que se falam todos os dias. Mas olha o impacto disso. Quais são os seus pensamentos sobre isso? E se ninguém vier falar comigo? E por que não falaria? Eu não sei.
E se a minha melhor amiga não foi? As crianças e os adolescentes impactados com esse novo reencontro. E eu fico pensando, e fiz algumas reflexões com os adolescentes e com as crianças que trouxeram essa demanda, no fundo, a insegurança era, eu abraço meu amigo, eu quero, mas eu não posso. Eu quero tomar lanche com meu amigo, mas não terá essa partilha. Olha que falta que faz o contato. Somos seres totalmente sociáveis. E a carência dessa socialização desperta emoções e gatilhos nos nossos pensamentos, muitas vezes disfuncionais, não verdadeiros. E depois de partilhar com esses adolescentes esse momento, como será? Alguns dizendo, a minha família não aprovou, eu não vou para a escola, eu não sei se eu quero, mas eu quero. Famílias dizendo, o que eu faço? A experiência dessas crianças que foram para a escola e depois retornaram comigo, disseram, foi maravilhoso. Como aquele lugar é ótimo. Como eu senti falta, crianças e adolescentes emocionados, né? Muito emotivos mesmo, de entrar naquele lugar e olhar para aquilo e falar, nossa, isso é meu, isso faz parte de mim e eu fui privada disso, né? E aí sim, pensando para o ano que vem, quantas famílias perguntando, e aí, como é que será o ano que vem? O que a gente faz? Manda para a escola? Não manda para a escola? É hora de parar e colocar de novo as nossas funções executivas em xeque. Vamos lá. Vamos fazer escolhas. Vamos tomar decisões pautadas na nossa vivência, nos valores da nossa família. Eu percebo que tem uma tendência das famílias perguntarem para outra, você vai mandar? Você vai mandar para a escola? O que a sua escola está fazendo? Quais são os cuidados? Acalma, confia, pensa quais são os seus valores, o que para você é importante. E aí também vem uma ação e um pensamento um pouco dicotômico. Algumas famílias que não estão priorizando a escola ou pensando nessa possibilidade do ano que vem, escolas que estão se preparando para isso, mas as crianças vão para o shopping, desce no parquinho, vai para a quadra, e qual é o risco de tudo isso? Qual é a análise desse risco? Por que a escola, um ambiente que está sendo pensado para tudo isso, organizado, reestruturado, propõe um risco maior do que o encontro das crianças na quadra, ou no shopping, ou os primos que se encontram? Onde está o risco? Aí vocês podem dizer, puxa, Karina, mas você não está falando que a socialização é importante? Claro, é importante, mas o que eu quero que fique mais forte é o quanto a gente vai regular essas emoções com a análise do risco real, e não de pensamentos disfuncionais que acabam impactando na nossa tomada de decisões. E ao longo desse tempo, eu fiquei muito pensativa, e como eu já falei, né, dos meus amigos educadores, muito se falou do quanto as famílias estavam se adaptando, o quanto as crianças, os alunos se adaptando, e a categoria professor. Como é que ficaram as emoções desses professores? O acúmulo de trabalho que eles tiveram ao longo desse tempo. É uma reflexão, não é? Então, agora eu encerro a minha fala e convido a minha xará, Karina Camargo, para continuar essa discussão. Karina, só antes de você... Karina Camargo, só antes de você dar continuidade, eu só queria fazer um comentário que apareceu aqui no chat, que tem a ver com o que a Karina Rivelli comentou, e que seria até para ela, foi um comentário aqui da Marinês, que é uma pergunta, mas que, na verdade, com tudo que a Karina comentou e com o que nós falamos, eu e o Fernando,
eu acho que eu vou até expor aqui para vocês, mas eu diria que essa seria uma afirmação e não uma pergunta, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês, olha, essa pandemia pode ser vista como um divisor de águas para que a escola ressignifique sua intencionalidade em desenvolver habilidades socioemocionais, como, por exemplo, a adaptabilidade e a resiliência. E eu acredito, né, Karina, se eu puder responder aí por você também, né, que na verdade né, é um divisor, eu acho que essa pandemia foi um divisor de águas, não só para as escolas, mas como para as famílias também. Então, por isso que eu acabei aí, pegando um pouquinho aí da sua parte, Karina Camargo, antes de você começar, para colocar essa pergunta da Maria Inês como uma afirmação, né, porque é isso mesmo. Exatamente. Né? Karina, com a palavra, você. Vamos lá, né, gente? A Karina Rivelli, minha xará, já falou aí dos efeitos aí para as crianças, para os alunos, para os adolescentes. E eu pretendo falar um pouquinho agora com vocês sobre os efeitos que a pandemia causou ao docente, né, ao professor dos diferentes segmentos, pensando no geral, né? E eu fiquei batendo a minha cabeça antes, né? Assim, porque vieram 1 milhão de ideias na minha cabeça para falar, porque são muitos aspectos envolvidos, e aí eu falei, bom, vamos tentar sintetizar e colocar o que eu acho, o que eu achei de mais, que eu considerei de mais importante, né? Bom, de início, assim, eu acho que é importante a gente considerar que a pandemia, por si só, ela traz um contexto desencadeador de medo, de ansiedade, como a Karina já falou, como o Fernando também já falou, né, que oscila em maior ou menor grau para cada um, e também oscila em nós de acordo com os diferentes momentos, como o Fernando falou, né? Você ganha na Mega Sena, então você está ali com uma emoção X, depois você volta para casa, embora milionário, né, Fernanda? Ainda milionário, mas a emoção se transforma, né, ou diminui, né, ou passa a ter aí um controle ou me fugiu a palavra agora, quando você, né, você está numa emoção muito grande e depois você passa para estar num momento mais contido, vamos dizer. Então, você tem essa oscilação aí da emoção. Então, isso varia de pessoa para pessoa e isso varia também de nós, em nós, né? Então, assim, eu posso ser uma pessoa menos predisposta à ansiedade se comparada a outras mais ansiosas. Mas as sensações também oscilam conforme os acontecimentos. É isso que eu estou querendo dizer. Eu posso ser do tipo de ficar em casa, né, assistindo ali uma série, e isso está mais controlado em mim do que em outras, assim, eu digo, os efeitos da pandemia estarem mais controlados em mim do que em outras pessoas mais ansiosas, mas se eu tenho que lidar com sei lá, o meu vizinho que está internado na UTI por conta da Covid, então isso tende a me despertar uma maior, um estresse maior, certo? São momentos diferentes, né? Então, esses acontecimentos influem no nosso humor, na nossa vida como um todo. Pensando no professor, gente, assim, o que me vem na cabeça é que ele é uma pessoa como todas as outras, certo? Então, eles têm que lidar, tiveram, né, que lidar e têm que lidar ainda, porque ainda estamos nesse período, com esse estresse que a pandemia trouxe para todos nós, né? Com as ansiedades que todos vivenciam no dia a dia, a ansiedade, o medo, a angústia, será que eu também vou ser contaminado? Será que a minha mãe vai ser? Será que não?
né? Esse receio de um vírus desconhecido, que a medicina agora já está lidando melhor, mas que até então é um período de descoberta, né? Ninguém tem muita segurança de nada. E pessoas morrendo pelo mundo todo. Então, inevitavelmente, tem sido, né, um período de muito estresse interno para todo mundo, né? Outro aspecto é o próprio isolamento, né? Permanecer em isolamento não é saudável para ninguém. A socialização nos permite trocar, nos permite avaliar situações, ressignificar, receber, dar carinho para outra pessoa, né? Cultivar os laços, os vínculos que a gente tem. O período de isolamento, ele nos colocou num convívio restrito, em que a gente se vê obrigatório ficar em casa, e lidar com o que a própria Karina já citou também, né? Lidar com o que a nossa casa nos traz, né? E aí varia de pessoa para pessoa. Então, eu posso ter aí, por exemplo, um casamento difícil dentro de casa, e aí o convívio full time pode agravar. Eu posso ter problemas de relacionamento com mãe, com pai, que vive junto. A pessoa pode ter o estresse de filhos, né? A própria situação, filhos em aula online, a pessoa trabalhando e tendo que lidar com a tecnologia, né? Com os instrumentos aí de trabalho. E isso para o professor também acontece, né? O professor, então, ele se vê numa situação de lidar com uma turma de 30, 40 alunos, 20, 30, 40, 50, né? Dependendo da realidade do docente, em que ele, então, já tem que lidar com as angústias do período que o próprio vírus traz, as angústias que o período de isolamento traz, e as novidades que o ensino remoto trouxe, né? Eu lidei com professores, por exemplo, que falaram: eu sou tímido, eu não consigo gravar uma aula, eu não gosto de me ver numa tela, eu não me sinto à vontade, né? E, poxa, mas se você tá, né, muita gente falou assim, eu já ouvi esse tipo de comentário, mas se o professor está lá em exposição, o professor está ali na frente da aula, ele está em exposição, né? Como assim tímido? Agora vai ficar na frente da tela, vai ser tímido? É muito diferente, né? Primeiro que, quando ele está dentro da sala de aula, com a sala presencial, eu digo, né? Existe uma interação muito grande dos alunos o tempo todo com o professor, né? Então, a interação até que pode ser até uma interação desrespeitosa, muitas vezes, pode ser uma interação que o professor, aquela hora que o professor fala: galera, chega, né? Agora é minha vez de falar, vamos fazer silêncio e tudo, mas o professor está ali nessa dinâmica, que foi a dinâmica que ele escolheu. É uma dinâmica que ele escolheu, que ele sabe lidar, e que faz parte do ensino, né? Faz parte do ensino-aprendizagem, faz parte do ambiente escolar. E, no período remoto, o professor se vê de frente para uma tela, com um monte de câmeras fechadas, né? Então, assim, ele não tem... ele não tem o feedback, muitas vezes, ele não sabe se o aluno está ali mesmo, se o aluno está dormindo, ele não sabe se o aluno está entendendo o que ele está dizendo ou não, ele não sabe se está agradando ou se não está agradando, né? E a aula também fica muito mais maçante, porque, claro, o professor, no presencial, ele fala alguma coisa e um aluno faz uma graça, aí a classe dá risada, né? A turma dá risada. Então, existe essa dinâmica. No presencial, não. No presencial, é ele o tempo todo.
é muito difícil, assim, é muito difícil não, mas é raro quando os alunos se colocam e brincam com o professor e aquilo fica descontraído, né? Eu percebo, assim, que existe uma... Claro que é um processo, no início foi muito mais... houve o estranhamento era muito mais intenso do que hoje, que já estão todos mais adaptados, mas ainda assim está longe de ser uma realidade como a que nós tivemos no período anterior, né? E outro aspecto que eu achei importante colocar é o significado que a escola tem para cada professor, né? Eu vou falar para o professor de uma maneira geral, mas eu acho que cada um tem isso de uma forma particular. Assim, eu fico pensando assim, que a escola é o lugar de importância do professor, né? A escola é a casa do professor. O professor, muitas vezes, passa muito mais tempo na escola do que na própria casa dele. É onde ele se sente bem, é onde ele se sente importante, eu já falei, né? Mas é onde ele tem é o meio social, não é só o meio de trabalho, né? É o meio social dele. Os amigos dele estão ali, né? E também essa retroalimentação que acontece dos alunos, né? Na relação professor-aluno, que é constante no presencial, houve muita perda nesse período de isolamento, né? No período remoto, de ensino remoto. Então, eu fico pensando assim, que ele perdeu esse lugar de importância. E, pensando nisso, qual é o significado ou o tamanho do significado desse lugar para esse professor? Né? Por isso que nós tivemos aí professores que entraram num processo de depressão e professores que lidaram melhor com a situação, claro, né? Isso varia de pessoa para pessoa, quer dizer, as dificuldades de um são diferentes de outro. Eu tentei colocar as dificuldades que são comuns a todos, né? Que dizem respeito à chegada do vírus, as dificuldades individuais de cada um, que cada um tem dentro de casa, no seu convívio familiar e do lar mesmo, né, do lar adaptado para ser aí um home office, e da perda da escola como lugar de importância, né, como um significado aí, um símbolo emocional de felicidade para o professor, né, de realização profissional e pessoal, tá? E que, assim, e pensando em todas essas perdas, aí a gente pode imaginar as patologias que podem se desenvolver a partir daí, né, que podem que foram desencadeadas a partir daí, que a Ana Laura vai poder falar para vocês agora. Oi, gente, boa noite. Eu estava aqui me segurando, né, com o microfone desligado, né, querendo dar alguns palpites, falar algumas coisas, muitas ideias passando na minha cabeça, né. E é claro, né, eu tô assim, percebi, né, que a Karina aí, Rivelli, tem um atendimento clínico, né, com bastante adolescente e crianças, né, e eu tô no outro lado aqui, né, num atendimento mais adulto, né, quem chega aqui na minha clínica são mais os adultos. Tem adolescentes também que atendo, mas quem mais chega aqui são os adultos, alguns professores. E aproveitando a fala da Karina, né, todos os adultos profissionais perderam seu espaço de trabalho, né, na verdade, com a pandemia, né, todos se perderam, né, o professor perdeu a sala de aula, o executivo perdeu o escritório, todos perderam esse lugar aí de socialização, né. E é claro, né, que no meio de todos os medos que todos aqui, o Fernando, as Karinas relataram, né,
maximizaram todos os transtornos mentais aí, né? E eu digo maximizaram porque isso foi muito de pessoa para pessoa. Tinham pessoas, né, que já tinham sintomas, assim, posturas mais equilibradas por um certo trabalho de maturidade, por um certo histórico de vida, e pessoas aí que já tinham uma questão aí mais existencial, mais dúvidas, e a pandemia veio, todas essas mudanças chegaram para maximizar os sintomas, né? De depressão, que eu falo que é a nova pandemia, né? Depressão, ansiedade, né? O burnout aí dos professores, aparecendo professores aqui com burnout. E assim, o que a gente precisa tomar um certo cuidado nesse momento é que a gente está no momento da nossa sociedade em que a gente patologiza absolutamente tudo, né? E a gente precisa tomar um certo cuidado, né, de entender os diferentes níveis e graus do que passa a ser uma doença, né, efetivamente, o que passa a ser um grau normal aí de uma expectativa de novo cenário, né? Então, se a gente, por exemplo, pode pegar depressão, né, que é um relato que chegou a rodo agora no consultório, né? Estar deprimido, por exemplo, tem uma depressão aí, né, que o Fernando já pode até explicar melhor, que é bioquímica, né, que ela só pode ser curada de verdade com medicação e psicoterapia, mas a medicação é muito importante para um equilíbrio todo aí, químico desse corpo. E assim, vejo aqui no consultório que ela é em menor porcentagem que chega, o que mais chega aqui, efetivamente, são depressões existenciais, que é aquele vazio de vida, o vazio de sentido de vida, e onde o trabalho terapêutico ele é essencial, né, para poder dar sentido realmente a essa vida, ao seu ofício, às suas circunstâncias, né, a circunstância de cada um, a sua história de vida, né? Tem uma frase do Ortega que eu gosto muito que fala: eu sou eu e minhas circunstâncias. Se eu não salvo elas, eu não salvo a mim, né? Então é essa depressão, né? Existencial, né, onde o enfoque precisa estar olhando aí na circunstância da pessoa e dar um sentido para aquela vida, para aquela biografia. A pandemia maximizou, né, o olhar para esse vazio existencial, qual é o sentido agora eu aqui com a minha família, eu com os meus alunos, o meu trabalho, a minha relação afetiva, o meu casamento. Então, chega aqui no consultório essa depressão, essa melancolia aí, e que faz a terapia se faz muito essencial nesse sentido. A mesma coisa a ansiedade, né? A ansiedade também admite certos graus, né? É claro, né, que a gente fica, por exemplo, eu estava ansiosa aqui esperando a minha vez de falar, né? A gente tem uma certa ansiedade aqui, você fica ansioso, né? Você tem uma data, tem uma prova que está agendada há muito tempo, um concurso, por exemplo. É claro que um dia antes vem uma ansiedade, admite graus essa ansiedade, né? Agora, a grande questão é quando a gente pode patologizar, é quando isso toma conta em todos os domínios da vida, né? Quando aquilo está entrando no campo de doença mesmo. Em todos os domínios, daí a gente entra no campo de fobia, de pensamentos obsessivos, né? Ansiedade generalizada. O quanto isso toma conta de tudo. Então, a gente admitir esses graus e contextualizar tudo isso, né? Faz com que a gente consiga de verdade colocar nesse lugar esse certo equilíbrio, né? Então tá, eu tenho assim esse momento, eu estou ansioso porque mudou a configuração da minha vida, né? Meus filhos estão em casa, eu não sei como que fazer, né? Com tudo isso, e aí, né? O que eu faço de verdade para lidar com tudo isso, né? Eu acho que primeiro é a gente fazer esse exercício de uma certa presentificação da vida. A gente entra, na verdade, na mística do quem me dera o tempo todo, né? Quem me dera as aulas voltassem, quem me dera eu voltasse para o escritório e a vida voltasse ao normal, né? Acho que a grande questão é se não voltar logo, né? Tá vindo uma segunda onda, o que a gente vai fazer com tudo isso, né? Quais são as propostas que a gente tem que fazer para a gente mesmo, né? E junto com o processo terapêutico, com a ajuda, né, de profissionais aí, e se eu tiver como professor que dá aula ainda, sei lá, por mais um semestre deste jeito, né? Como é que eu salvo essa circunstância? Né? Não é esperar quando tudo passar,
né? Existe um agora acontecendo, né? Quando tudo para ter um agora acontecendo. Como é que eu vou dar conta desse agora, né? E daí a importância de se colocar no processo ou terapêutico ou de uma certa internalização de, bom, preciso salvar o que eu tenho aqui, para a gente não se patologizar o tempo todo. Eu estou com crise de ansiedade, eu tenho depressão, tá? Admite graus aí. E talvez eu precise de ajuda para lidar com algumas coisas dessa, né? Por exemplo, esse encontro que a gente está fazendo, eu acho que já pode ser de grande utilidade para uma grande reflexão. Né? E eu acho que é o que todo mundo falou aqui, é um grande divisor de águas e uma oportunidade, sim, né? De todo mundo poder olhar para a sua família, para o seu trabalho, e poder dizer, bom, é isso que eu tenho. Quanto tempo eu sonhei ficar com a minha família, poder almoçar com ele, e agora eu não sei o que fazer com essa criançada em casa, eu estou ficando irritado, eu estou ficando ansioso, né? É uma grande oportunidade, é um grande divisor de águas. Eu acho que toda crise, seja ela individual ou essa aí que a gente está vivendo coletiva, né, da pandemia, ela serve como uma grande oportunidade de reflexões, engrandecimento, maturidade para todos. Né? E eu acho que é importante também a gente trazer aqui, eu até posso passar para você, Soraya, né? A gente pensar aqui algumas sugestões de como a gente poder sobreviver a isso de maneira mais resiliente, de maneira mais saudável, de maneira mais madura, onde todos possam ir ganhando de alguma maneira com tudo isso que está acontecendo. Perfeito, Ana Laura. Acho que é bem importante isso, sim. Acho que as dicas de vocês, eu acho que esse foi realmente um momento bastante importante de reflexão para todo mundo, né? Que fez nós pensarmos muito aí sobre esse quem me dera, ou esse, e agora, o que fazer, né? Mas eu acho que, acima de tudo, a gente precisa ter uma reflexão muito grande aqui, que é o quanto é importante nós entendermos as nossas emoções, trabalharmos com elas, né, de forma assim bastante assertiva, de forma com que elas não nos dominem, porque eu acho que é isso que é o principal, né? Até a Sandra comentou a respeito do virar ou não uma patologia, entender isso, né? E as pessoas aqui no chat falavam isso, e é isso mesmo, eu acho que compreender um pouco tudo isso, entender como lidar, buscar soluções diferenciadas, porque se você se paralisar, eu acredito, né, que isso gere aí sim uma certa patologia. Coisa, assim, né? Aproveitando, né, que quando eu não fechei o microfone, claro, né? Porque senão fica mais fácil também a gente entrar nessa paralisação e quase que nesse vitimismo. Então não posso fazer nada. Estou aqui de mãos atadas. Nós somos seres humanos e muito livres, na verdade, aqui nas nossas ações, de poder fazer diferente. Né, de não só paralisar, né? Quantos professores aí eu ouvi relatos assim, eu não sabia mexer com tecnologia, eu não sabia nem fazer PowerPoint, né, para apresentar para a classe, né? E eu estou aprendendo, eu estou me virando, quer dizer, são oportunidades onde a gente sai e começa a protagonizar a própria história. Né? Não coloca só, não delega na mão do mundo, ou da pandemia, ou da tecnologia, das dificuldades, ou da própria patologia, da ansiedade, da depressão, coisas onde a gente pode começar a ser mais autores. É isso mesmo, e aqui um comentário, eu acho que é esse mesmo, ó, crises geram aprendizagens, é bem isso, né, quando uma de vocês falava a respeito, acho que foi a Karina Rivelli, e agora, perde o ano, eu acho que no começo, essa era a grande preocupação, com nota, com escola, com prova, só que eu acho que teria que se pensar naquele momento, o que eles estão ganhando também, ficando em casa, organização, disciplina, autonomia, que talvez tenha sido algo que eles ganharam muito mais estando em casa do que estando, muitas vezes, eu não vou generalizar, mas na escola, né? Porque às vezes tem aquela coisa do professor, ser o mediador, estar ali junto, fazer por, né? E a oportunidade da própria família, né? Na verdade, olhar e dar oportunidade para os pais assumirem
essa autoria quanto pais de educação, né? Sim. Talvez esses pais nunca tenham se dado conta de que a disciplina, a ordem, a constância, sejam valores ali que a gente tem que estar em casa todos os dias. Você acorda, você arruma sua cama, você vai para o computador, você vai acessar sua aula, porque ficava totalmente delegado para a escola. Está na escola. Sim. Os professores dão conta disso, a escola dá conta disso. Os pais precisaram ver isso, né? É importante. E até pegando o seu gancho aí, eu gostaria agora de compartilhar com vocês um pequeno videozinho que eu fiz de uma campanha, eu não sei se vocês já viram, é uma campanha da Unicef, que ela se chama Sentimentos no Papel, né? E essa campanha, ela vai trazer diferentes crianças que reagiram de diferentes formas, por meio de diferentes desenhos. Então, são desenhos que vão desde a garatuja até pequenas histórias, mesmo contada por crianças maiores, e eles trazem a questão da tristeza, da saudade da escola, da alegria por não estar doente, por não ter nenhum parente doente, por não perderem ninguém com o coronavírus, né? Foram meninas de idades diferentes, né? Tem crianças de 4, 5 anos até crianças de 12 anos, de diferentes lugares do Brasil. E assim, eu trouxe isso aqui hoje para ilustrar, porque eu acho que é muito interessante a questão do desenho, né? Porque por meio do desenho, a gente consegue acessar o mundo interno da criança. Vocês psicólogas podem falar, né, mais ainda do que eu, né, as percepções que elas têm, as afetividades, as aflições, as angústias, né, e como que cada uma pôde colocar individualmente aí a relação dela com o outro, com o mundo, né, a capacidade intelectual de cada uma. Então, é bem interessante. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Aqui, vamos lá. Tá passando, gente? Aí. Peraí.
Pois é, né, gente? Lindo, não é? Lindo, lindo. Um misto de emoções, né? Assim, de tristeza, alegria. Deixa eu só voltar aqui. Um misto de alegria, de tristeza, de saudade, né? Do quanto era bom ficar em casa, mas o quanto era bom ir para a escola, enfim, né? E aí eu acho que, assim, pensar que nesse misto todo das emoções que a gente acaba tendo, né? E que continuam a existir. Tem uma pergunta bastante interessante aqui no nosso chat, eu vou deixar para o final, é da Juliana Monteiro, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo. Mas antes disso, né, eu queria dizer que, assim, eu acho que quando você fala, né, Ana Laura, de ansiedade, eu acho que o que a princípio aparecia para nós, né, de uma forma mais genérica como ansiedade, eu acho que com o tempo, ao longo desse isolamento, foi se desdobrando em outros sentimentos, né, que acabaram sendo o incômodo, a raiva, a tristeza, a frustração, né, a indignação, uma preocupação exacerbada, né, um certo receio, enfim. Uma preocupação financeira, inclusive, aparecendo, de as pessoas perderem seus ganhos, né? Exatamente. Isso traz uma ansiedade enorme, né? Claro. Sim. E aí, assim, eu acho que também a gente teve muito aprendizado, né? E aí eu gostaria, antes de ir para a pergunta da Juliana, e tem outras duas aqui, se der tempo a gente responde, mas eu acho que seria bom a gente falar um pouquinho agora sobre os ganhos que a gente teve, né? Porque tivemos muitos ganhos com tudo isso, né? Eu particularmente, né, eu acho que o primeiro aprendizado aí para mim que eu poderia dizer, eu acho que foi a importância de eu identificar as emoções, né, as minhas emoções, para conseguir gerenciá-las e aí desenvolver uma certa resiliência, assim, para me recuperar de uma forma mais rápida, né, diante de todo esse momento. Acho que foi difícil, eu fui uma pessoa que tive Covid, então, logo no começo, e sem saber muito bem o que era, o que ia acontecer comigo, como eu ia ficar, né, então eu acho que eu tive que gerenciar muitas coisas aí, né, e também eu acho que, por consequência, foi a minha capacidade de adaptação, e que eu acho que foi uma capacidade, uma competência aí que todos nós tivemos que desenvolver, né, precisamos nos adaptar a diferentes mudanças num ritmo muito rápido. E aí, pensando e seguindo aí essa linha de pensamento, pensar na flexibilidade, né? Nessa flexibilidade, o que também trouxe, né, para a gente. Pensar que tem muitas alternativas, tem muitas formas diferentes de se fazer as coisas, e que mudar é muito bom. Então, eu acho que um segundo aprendizado para mim foi essa flexibilidade, essa adaptabilidade, essa possibilidade de mudança, né? E acho que também a questão do autoconhecimento, porque né, a percepção que a gente acaba tendo de fragilidades que nós temos, de potenciais, de fortalezas, né, que talvez nunca antes a gente tenha percebido ou parado para pensar a respeito disso. Né, a lidar com a paciência, a ter tolerância diante de determinadas coisas, né, a coragem, a descontração, muitas vezes, né, eu acho que, assim, foram essas as coisas que me ajudaram e têm me ajudado, e eu acho que vai continuar me ajudando a resolver aí muitos problemas do dia a dia, né, eu acho que, assim, teriam tantas outras coisas para se falar, né, tantas lições aí, né, mas agora eu gostaria de ouvir vocês e gostaria de fazer um convite para quem está nos assistindo, para que colocasse aí brevemente um aprendizado só, e aí no final a gente faria um fechamento lendo os aprendizados aí de todo mundo, pode ser? Vamos lá, Ana Laura, você pode começar? Posso, claro, né? Nós temos, deixa eu só fazendo uma observaçãozinha, nós temos 5 minutinhos aí para terminar, 7 minutinhos, só para nós não nos estendermos muito, tá bom?
Tá. Eu vou primeiro, assim, rapidinho, né, falar, vou dar uma dica e uma sugestão aí para quem está nos ouvindo, para todos nós aqui, né, que tem a ver com isso tudo que você falou, será que são das aprendizagens, né? Que é a tolerância, o amor, a paciência, tudo isso que a gente teve que aprender a ter mais ainda, né, durante aí a pandemia, junto com os nossos familiares, aguentar a implicância daquele que fala alto no quarto do lado, enquanto você está trabalhando, outro que bate a porta, você fala, poxa, mas bate a porta tão forte assim, ele batia todo dia, só que você não estava toda hora, não estava ouvindo bater a porta, né? Então, a tolerância. E um exercício importante, né, é uma invocação total de presença no início do dia. Faço esse exercício, né? O que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer lição com meu filho, eu tenho que cuidar da minha casa, né? Evoque essa presença de debruçar em cima de todas essas suas obrigações com total presentificação, com total empenho. Eu acho que esse é um exercício muito importante, além de cuidar de alimentação e do lado físico, que é muito importante durante esse tempo aí, onde a gente precisa estar nesse equilíbrio, o sono, e principalmente aceitar a nossa realidade, as nossas circunstâncias, sem negá-las. Eu acho que isso traz a possibilidade aí para os professores que estão ouvindo, até de poder lidar melhor um assunto que vai chegar muito agora com as crianças, principalmente as menores, que é a morte. Né? Se você nega a realidade, o corona trouxe isso. O corona nos lembrou todos os dias da morte, que a gente vai morrer, todos nós. E é isso que assustou tanto, né? Porque a morte está aqui o tempo todo. A gente esquece dela, né? E o corona nos deu muito medo. Se a gente não nega a realidade de uma vida, a gente pode estar aí para os professores muito mais presente, inclusive, maduro para lidar com as perguntas desses alunos e para poder acolher eles de maneira muito mais efetiva. Karina Rivelli? Oi. Falando também só um pouquinho sobre as emoções todas que comentamos aqui, e eu acho que é bem importante lembrar que todas elas fazem parte, todas elas são importantes. Sentir a tristeza, as saudades e falar sobre elas, porque às vezes a gente fica, eu não posso falar, eu não posso sentir, eu preciso esconder. Não, todas são importantes. E como é que nós vamos perceber e lidar com elas? Qual é o impacto que ela traz e qual é a nossa ação depois disso, de perceber, identificar todas essas emoções, sejam elas agradáveis ou não. Mas em termos de ganho dessa pandemia, para mim fica muito claro perceber as novas habilidades que descobrimos ao longo desse turbilhão que nos foi imposto, né? Coisas que jamais pensamos que faríamos e olha ali, deu certo, nos adaptamos, descobrimos habilidades que nem era requisitada antes, e também acho bem importante como ganho o convívio familiar. Acho que esse olhar, essa família ali, dia a dia, se percebendo, se descobrindo seus defeitos e suas qualidades, exercitando a tolerância, a empatia, para mim foi um grande marco, está sendo ainda desse momento. E para a Karina, para minha xará, como é que foi? Karina Camargo. Meninas, vocês já falaram tudo, né? Mas eu acho que assim a gente pode pensar nessa mesma linha, não tem como discordar de vocês, é a superação, né? É a nossa capacidade de adaptação, a nossa capacidade de aprender. As marcas ficam, né? Muitas vezes a aprendizagem vem através da dor, né? Vem através de dificuldade, de medo, de tudo que a gente passa e vem passando nesse período, mas é a nossa capacidade de superação mesmo, né? De aprender coisas novas e bola para frente, né? E vamos. Fernando. Olha, eu faço um protesto que agora eu fui o último dessa vez, vocês disseram tudo, eu não tenho mais o que dizer.
É perfeito tudo que vocês disseram. Eu acho que eu acho que o grande marco que deixa, a gente pôde perceber através do coronavírus a fragilidade da nossa vida, não é? E diante da fragilidade, a necessidade tanto do autocuidado como do cuidado com o outro. Isso é extremamente importante. E mais do que isso, que a gente, já que estamos falando de emoções, que a gente realmente marque e deixe presente esses momentos importantes, como esse que nós estamos vivendo agora, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, enfim, que esses momentos eles sejam valorizados. Muitas vezes, muitos momentos que são importantes para o nosso crescimento pessoal, profissional, às vezes a gente acaba deixando de lado diante da correria da vida. E eu acho que momentos como esses que nós estamos passando por conta da pandemia, eles fazem com que a gente reflita da importância realmente que temos desse convívio familiar, que é tão importante, desse momento com os filhos, de ficar junto, de almoçar, de jantar, de brincar, de dar uma atenção, de dar carinho, de dar afeto. Eu acho que é através do afeto, é através do amor que com certeza a gente vai conseguir transformar esse mundo e permitir com que a gente tenha um mundo muito mais humano, muito mais diverso, muito mais inclusivo e um mundo muito mais harmônico que a gente possa viver feliz, enxergando o outro como a gente mesmo, não é? Respeitando o outro e a partir daí promovendo uma plenitude, que isso é o que a gente busca na nossa vida, com certeza. Perfeito. E eu acho que assim, nossa, maravilhoso, é a valorização da vida, né, Fernando? Eu acho que isso que é o essencial, né? Nós tivemos aqui 3 perguntas. Eu vou focar na da Juliana, porque eu acho que é uma contribuição bem valiosa aqui, né? Ela fala o seguinte: o que fazer com o que a pandemia está fazendo comigo? Essa é a pergunta que ela deixa, né? E eu acho que é isso, né? A gente falou sobre várias coisas que aconteceram, mas e agora, né? Como foi o tema da nossa roda de conversa, né? E agora, o que fazer diante de tudo isso, né? O que fazer com que esse tempo de isolamento fez comigo? Quem que gostaria de responder para a Juliana? Eu posso responder? Ana Laura, você responde, por favor? É o que eu acho que as Carinas, né, o Fernando, o Soraya, a gente já até falou disso, é a Juliana, né, que fez a pergunta. Juliana, isso. Que, assim, é uma grande oportunidade de você poder, essa palavra está até na moda, né, ressignificar um pouco da vida e das suas circunstâncias que tem em você, né? Olhar para tudo que você passou, olhar para a sua história, olhar para onde você quer chegar, é o que vai salvar você disso. Salvar você dessa pandemia e de tudo que você viveu. Só isso pode salvar, olhar para tudo isso, ressignificar com amor e paciência, né? Eu sempre falo que a paciência, né, deriva do amor, inclusive, né? Porque a gente só tem paciência quando a gente ama a nossa história, ama o nosso processo. E só assim ela pode transformar isso, né, num belo jardim aí dentro dela, e nessa história, fazendo parte dessa narrativa da história dela. Bom, passei por isso, aprendi tantas coisas, me transformei em tantas outras, é adubar essa história de verdade. Eu não sei se responde. Lindo, Ana Laura, acho que é isso mesmo. E eu contribuo aqui, né, como Educatuar, nós ouvimos aí numa live que o Chico Buarque ensina, né? Amanhã há de ser outro dia, né? E é isso, novas aprendizagens, novos desafios, né? Eu acho que isso é o que tem de mais importante aí. Bom, gente, eu quero agradecer muito. Depois, até se vocês puderem, depois entrar no nosso chat lá do Educatuar, tem mais 2 perguntas sobre como trabalhar as emoções com os alunos, será que os alunos passaram a ver a escola de uma outra forma depois dessa pandemia? Eu acredito até que sim, e muito mais as famílias, né, que passaram a valorizar um pouquinho mais a escola. Se vocês puderem depois dar a contribuição de vocês, respondendo também lá algumas dicas, eu vou agradecer bastante, tá? Enquanto, em nome aí do Educatuar. Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês, né? Essas profissionais aí maravilhosos,
com o Fernando, que participaram aqui hoje da nossa roda de conversa, né? Agradecer a todas as pessoas que têm nos acompanhado muito de perto, aí em todas as lives que nós fizemos ao longo do ano, acompanhando os nossos posts, e queria avisá-los que agora no mês de dezembro a gente vai dar uma paradinha, vai fazer aí um período de férias, mas nós continuamos com os nossos posts, né, semanais, quinzenais, enfim. Então, assim, agradecemos a confiança no nosso trabalho aqui no Educatuar. Eu, em nome da equipe toda, que é a Sandra Escapim e a Regina Condeceira, queremos agradecer muito, né, a confiança, a parceria, a presença de todos que participaram conosco aí nas lives, né, todos os profissionais, todas as pessoas, mães, profissionais de diferentes áreas, e agradecer a todos os nossos seguidores que são ali fiéis, fortes, firmes, e que estão conosco, e pedir que nos acompanhem sempre, e em janeiro nós estaremos de volta aí com algumas novidades. Tá bom, gente? Um beijo no coração. Beijo, Ana Laura. Obrigada. Você quer falar alguma coisa? Karina? Não, gente. Só agradecer a oportunidade. Só agradecer e já estou mandando um beijo para me despedir. Boa noite a todos. Boa noite, Karina. Eu só quero falar, a Juliana agradeceu aqui, que eu respondi. Eu queria dizer, imagina que não tenho que agradecer, é uma alegria poder participar e contribuir de alguma maneira. Aqui, obrigada, Ana Laura. Né? Desculpe, eu estava falando e acabei não passando pelo comentário dela. Desculpe, Juliana. Obrigada a vocês por tudo. Só gratidão também pelo convite, por essa partilha, pela possibilidade de nós estarmos juntos, ainda que distantes. Mas aprendemos a sentir, não é? Essa vibração, a cachorra também não participa também. Sentir essa vibração, essa emoção, essa energia através da tela, essa foi uma outra habilidade que a gente conseguiu desenvolver também nesse período. Então, ter a presença na ausência, né, gente? Eu acho que é isso, né? Isso que é o mais importante, né? Então, uma boa noite para todos, um grande abraço, até a próxima e gratidão também. Beijo, obrigada, gente. Tchau, prazer. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada.